Fala, galerinha! Espero que todos estejam bem. Vamos dar a primeira aula de revisão de equilíbrio químico. Vamos imaginar inicialmente a reação de dimerização do dióxido de nitrogênio, 2NO2, dando o tetróxido de nitrogênio, N2O4. O dióxido de nitrogênio é castanho, já o N2O4 é incolor. As suas cores estão representadas aproximadamente aqui nestas simulações. E o que acontece se eu tiver um frasco com o NO2 castanho? Acabei de criar, acabei de fabricar. Ele vai ficando mais clarinho, porque ele está se transformando em N2O4, que é incolor. Mas não fica completamente incolor, tem um momento que a cor para de mudar. Já se eu tiver um frasco como aquele da direita, com tetróxido de dinitrogênio, e se eu acabei de produzir o N2O4, eu vou vê-lo transformar-se em NO2. Isto é, um gás incolor vai se transformando num gás castanho. Olha o frasquinho da direita. E o mais curioso é que os dois frascos, se estiverem na mesma temperatura, vão chegar na mesma cor, isto é, a mesma composição, a mesma mistura, a mesma proporção do gás incolor com o do gás castanho. Esse tipo de reação é denominado reação reversível. É habitualmente representado por uma dupla flecha, flecha que vai, flecha que volta, não é uma guerra de índios, representa a reação reversível. E por que as cores param de mudar? Porque ele atinge o equilíbrio químico. E é esse o assunto que vai ser revisado agora. Vamos considerar novamente a equação do dióxido de nitrogênio transformando-se reversivelmente no tetróxido de dinitrogênio. E imagine que nós acompanhemos as concentrações de ambos, reagente e produto, no decorrer do tempo. Então, no momento zero, eu tinha 8 mol por litro de NO2. Após 10 minutos, eu tenho menos NO2, começa a se formar N2O4. A quantidade de NO2 vai diminuindo, a quantidade de N2O4 vai aumentando. Diminui mais a de NO2, aumenta mais a de N2O4 e fica constante. Observe que em algum momento, entre 20 e 50 minutos, a concentração atingiu um patamar e passa a ser constante. Num gráfico, nós teríamos então a concentração do NO2 castanho diminuindo, e com isso a sua cor, a concentração do N2O4 aumentando, até que no momento em que se atinge o equilíbrio, a partir daí, elas passam a ficar ambas constantes. Vamos imaginar que a rapidez da reação de transformação do NO2 em N2O4 seja RD. Rapidez ou taxa da reação ou velocidade da reação, como era chamada antigamente. E por sua vez, a rapidez da reação inversa seja RI. Nós temos esse gráfico que mostra a concentração do NO2 diminuindo, a do N2O4 aumentando, e nós aprendemos em cinética química que a rapidez de uma reação é uma constante que multiplica a concentração do reagente elevado ao expoente, que é o respectivo coeficiente. Isso quando a reação é elementar, ocorre em uma etapa. Já a rapidez da reação inversa vai ser uma constante, que eu vou chamar de KI, que multiplica a concentração do N2O4 elevado à primeira. Isto é, quando aumenta a concentração, aumenta a rapidez da reação. Quando aumenta a concentração, aumenta a rapidez. Então, como a concentração do NO2 vai diminuindo, a rapidez vai diminuindo. E como a concentração de N2O4 vai aumentando, a rapidez dela vai aumentando. Num gráfico, nós teremos isso.
até que no momento de equilíbrio a rapidez da direta é igual à rapidez da inversa. Por isso que nós não vemos mais as cores mudando, né? Porque a conversão de um em outro está ocorrendo com a mesma rapidez, com a mesma velocidade. E, portanto, nós vamos aplicar os conceitos de equilíbrio químico à ionização de ácidos e bases frequentemente fracos. Vamos ver já por quê. Imagine um ácido fraco HA se ionizando dando H+, e o ânion A-. Ou escrevendo de uma forma mais moderna, a água reagindo com o ácido HA, o ácido cede H+ para a água vira H3O+, mais o ânion A-. A constante de equilíbrio, que pode ser chamada de K ou KI de ionização ou Ka de constante do ácido, é o termo à direita, concentração de H+ vezes a de A-, dividida pela concentração do ácido não ionizado. Mas espera lá, tio Milho, escrevendo do jeito moderno, aqui do lado esquerdo tem água também. Vamos colocar aqui embaixo. Não, porque a água é o solvente, tem tanta concentração na água que um pouquinho que vai para a direita ou para a esquerda, esse equilíbrio não altera a concentração da água na água, que é igual a 55,5 mols por litro. Portanto, essa concentração constante ela já está multiplicada na constante e não deve aparecer na equação. Quer você escreva do jeito antigo, quer você escreva do moderno, a expressão é muito semelhante. A diferença é que aqui, ao invés de H+, ficaria o H3O+. Já um ácido forte, como é o caso do ácido clorídrico, ele se ioniza completamente. Se escrevêssemos a expressão da constante, nós veríamos que teríamos que dividir por um número muito pequeno, uma concentração de HCl não ionizada que restou é uma concentração muito pequena, o que daria uma constante muito grande. Quando o divisor é muito pequeno, o quociente é muito grande. É assim que a gente encontra em muitas tabelas. Qual a constante do ácido HCl? Muito grande. Eventualmente você encontra um valor, esse valor é calculado através de variáveis de estado, como entropia, entalpia, energia livre de Gibbs, mas não nos interessa. O que interessa é que essa concentração de ácido não ionizado vai ser considerada zero, porque a reação inversa vai ser considerada absolutamente desprezível. Aqui nós temos uma tabela com as constantes de diversos ácidos. Ácidos muito fortes como o perclórico, o sulfúrico, forte como o clorídrico, vamos considerar a constante muito grande. Vale dizer completamente ionizados. O ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios ácidos. O primeiro com ionização muito grande, vamos considerar completamente ionizado. O segundo com uma constante relativamente alta também, mas um pouco mais fraca. A tabela então segue com outros ácidos. Observe que tem 2 ácidos aí da química orgânica, o ácido acético, de constante 1,8 vezes 10 a menos 5, e o ácido acetil salicílico, o AS, usado como medicamento, de constante 3 vezes 10 a menos 4. E temos também o pKa, que é o logaritmo negativo da constante de equilíbrio. É muito frequente você encontrar nos livros, ao invés das constantes de equilíbrio, o logaritmo negativo da constante de equilíbrio, isto é, o pKa. Vamos ver um exemplo. Em primeiro lugar, um monoácido HA fraco, de concentração 0,10 mol por litro, 0,10 molar, está 0,05% ionizado. Seja determinar a concentração de H+ no equilíbrio e a constante de ionização e o pKa dessa constante. Vamos escrever a equação de ionização, pode ser do jeito antigo, com H+ ao invés de H3O+. E vamos fazer uma tabela que vai ter 3 colunas
uma para cada componente, HA, H+, e A-, e 3 linhas, o que tinha no início, isto é, antes de iniciar a ionização, o que ionizou ou reagiu e o que foi produzido. E na terceira linha, quais são as concentrações no equilíbrio. No início, eu tinha 0,10 mol por litro. E como eu estou imaginando o início, o momento em que ainda não começou a ionizar, a concentração de H+ é 0 e de A- é 0. Quanto ionizou? 0,05%. Então eu vou abrir um quadrinho para calcular o 0,05% ou 0,05% de 0,1 mol por litro, o que vai dar 0,0005 mol por litro. Esse 0,05% de ionização é o chamado grau de ionização, às vezes representado pela letra alfa. Então ionizou 0,05 mol por litro. E quanto produziu de H+? O mesmo, porque a proporção é 1 mol, produz 1 mol e 1 mol. Portanto, a concentração de A- vai ser 0,005 mol por litro também. E quanto restou no equilíbrio de HA? Tinha 0,10, reagiu 0,005 mol por litro, deu 0,09995 mol por litro. E quanto eu tenho de H+ e A-? Não tinha nada, produziu isso, vai dar isso no equilíbrio. O mesmo para o A-. Portanto, a pergunta A está respondida. A concentração de H+ é 5 vezes 10⁻⁵ mol por litro. A expressão da constante é concentração de H+ vezes a de A-, dividida pela concentração do ácido não ionizado. Portanto, Ka é 5 vezes 10⁻⁵, escrevendo agora em notação científica. Ka ambas são 5 vezes 10⁻⁵ mol por litro, dividido pela concentração do ácido não ionizado. E quando o ácido é muito fraco, quando ele está muito pouco ionizado, a gente sempre arredonda. Considera a concentração no equilíbrio praticamente igual à concentração inicial. E com isso nós vamos ter uma constante de 2,5 vezes 10⁻⁹. O pKa vai ser o menos log dessa constante, ou menos log de 2,5 vezes 10⁻⁹. 2,5 é 10 dividido por 4, que é 2 ao quadrado, log de 10 é 1, log de 2 é 0,3. Não precisa, né, gente? Vai na calculadora e determina 8,6. Exemplo, temos uma solução 0,20 molar de ácido acético. O pK foi dado igual a 4,7 e se pergunta qual é a concentração de cátions H+, ou H3O+, e qual é o grau de ionização. Vamos escrever a equação de ionização, HAC. Vamos explicar esse HAC. Aqui nós temos a fórmula do ácido acético ou etanóico. Como os ácidos orgânicos são muito grandes, a sua fórmula estrutural, isso aqui é um dos menores, é muito comum se representar a parte que vai se transformar em ânion por um apelido, no caso AC, de acetato, de ácido acético. Então eu tenho HAC, libero o cátion H+, e sobra o AC-. Fica mais fácil escrever nas equações assim. Em primeiro lugar, eu vou transformar o pKa em constante, lembrando que pKa é menos log de Ka, multiplicando por menos 1 em ambos os lados. E aqui a gente usa a definição, né? Alguns chamam a regra do ombrinho. Pega o 10, né, que o log é na base 10, e leva o menos 4,7 no ombrinho, como expoente. E, portanto, K vale 2 vezes 10⁻⁵. Mas eu não tenho concentração nenhuma, apenas a inicial. Então eu monto o nosso quadrinho salvador. A concentração inicial do ácido acético é 0,2. Antes da ionização não tinha nada de cátion nem de ânion. E quanto foi produzido na ionização? Não sei. X.
Então se produziu X mols de H+, e X mols, ou mols por litro, melhor, de AC-. No equilíbrio eu vou ter 0,2 menos X que ionizou do ácido HA, 0 mais X, X mols de H+, e 0 mais X, X mols de AC-. Escreva a expressão da constante de equilíbrio. A concentração de H+ vezes a de AC- é x elevado ao quadrado, dividido por... E aqui vamos usar um truque. 0,2 menos x, como nós sabemos que o ácido é fraco pelo seu pKa, ou pela sua constante que nós já calculamos, nós vamos considerar que x é muito pequeno em relação ao 0,2. Então, 0,2 menos x é praticamente 0,2. Com isso, não vamos ter que resolver uma equação quadrática com os termos b e c diferente de zero e, portanto, usar a fórmula de Bhaskara, calcular delta e tudo mais. A constante nós já sabemos que vale 2 vezes 10 a menos 5. X ao quadrado é 4 vezes 10 a menos 6, com x igual a 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E x vem a ser exatamente o que queremos, a concentração de H+. Para responder a B, devemos lembrar que grau de ionização é a quantidade em mol por litro ionizada dividido pela quantidade em mol por litro inicial. Eu nem coloquei as unidades porque mol por litro com mol por litro corta, a alfa é uma grandeza adimensional, e nós vamos ter 10 a menos 2 como grau de ionização. É muito comum se dar o grau de ionização percentualmente. Basta pegar o grau de ionização e multiplicar por 100%. E, portanto, eu vou ter 1%. 1% das moléculas do ácido estão ionizadas. É isso, gente. Ficamos por aqui. Um abraço a todos e já sabem, né? Cuidem-se.